Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, amanhã é dia de Atlético e Santos e começa a gerar algumas dúvidas em relação ao jogo, né? Como o Atlético vai se comportar, como o Santos vai se comportar, e numa prévia, obviamente, porque não tem como a gente ter essa certeza antes do jogo acontecer, a tendência é que seja um Atlético mais com a bola e seja um Santos se defendendo mais. Até pela projeção de escalação das duas equipes, né? O Santos deve entrar em campo com três volantes, deve ter ali a ausência de um centroavante com o Miguelito flutuando como falso 9 para preencher mais o meio. Então vai ser um desafio que o Atlético vai ter a obrigação de propor jogo, vai ter a obrigação de encontrar os espaços dentro da defesa do Santos, né? E a gente foi conversando muito sobre isso ao longo dessa pré-temporada em relação a o Atlético é ou não é capaz de propor jogo, né? E eu acho que no final das contas a gente fica muito ligado a rótulos e a gente às vezes esquece o que é mais importante, que é espaço. O Atlético ele tende a jogar melhor em transição porque o Atlético não oferece espaço para a defesa adversária, porque tá todo mundo juntinho na hora de defender, e o time adversário sai e tem espaço nas costas dele. Então, no final das contas, por que esse jogo ele é tão importante, tão produtivo para o Atlético? Porque o Atlético sabe os espaços que ele tem que fechar e sabe os espaços que ele tem que atacar. Então, antes do jogo, tudo fica melhor definidinho ali pro Furacão. E aí você me pergunta, pô, Thiago, beleza? Então, por que é tão difícil o Atlético propor jogo? Porque o time adversário, ele inverte o jogo. O time adversário, ele sabe onde nos atacar, que é nas costas da defesa, e o time adversário vai tentar fechar os espaços de todas as maneiras. E por que o Zapelli é tão importante no jogo que você vai propor? Porque o Zapelli, ele tem um pensamento tão à frente, ele tem uma técnica tão apurada, que ele vai conseguir fazer, a partir do momento que a bola tá passando no pé dele, que a visão de jogo dele para tentar encontrar esses espaços seja mais efetiva possível. E às vezes não para uma assistência ou não para uma situação de gol, mas para uma situação que a gente vai ganhando campo. A gente vai chegando mais perto do gol adversário. Então o Zapelli nesse jogo contra o Santos, a missão dele é essa, é realmente encontrar os espaços. E aí você tem outro ponto. Ah, o Santos vai jogar mais retraído, vai jogar com três volantes, você acha natural ter uma tensão de jogo com o Zapelli, mas o Santos é um time que cede espaços. Então, no final das contas, a partir do momento que a bola estiver passando no pé do Zapelli, vai ser um perigo muito mais constante pro Atlético, a partir do momento que o Santos é uma defesa frágil, que o Zapelli encontre os espaços necessários para fazer o Atlético chegar mais perto do gol de maneira mais clara possível para que o Atlético consiga fazer os gols. Então é tudo um cálculo. Que o Zapelli pense na frente da marcação adversária, consiga encontrar o espaço que a marcação adversária não está vendo que está vulnerável, e que o Atlético progrida, e que o gol saia, e que as chances saiam. Essa é a grande explicação do porquê o Zapelli é tão importante a partir do momento que o Atlético vai propor o jogo. Mas eu trouxe alguns números aqui dessa temporada para a gente entender outras questões, beleza? Deixa eu só achar aqui, minha rapaziada, que eu botei numa nota aqui. Beleza. Contra o Coxa, o Atlético teve 59% de posse de bola. Foram 53 passes do Bruno Zapelli. Ou seja, o time procura o Bruno Zapelli para ficar carimbando a bola toda hora, não é por acaso. É porque ele vai conseguir dar uma boa velocidade nessa troca de passes pela capacidade técnica que ele tem para tentar encontrar um mínimo espaço na defesa adversária. E é aquilo, o Zapelli encontrou. Se você lembrar as duas chances perdidas pelo Leozinho, uma basicamente dentro do gol na segunda etapa, foi graças ao Zapelli. Quando o Atlético conseguiu ter um ritmo de empurrar o Coritiba para trás, foi quando o Zapelli acelerou o jogo, porque a bola vai estar ali sendo tocada por ele toda hora. 53 ações não é qualquer coisa. Desses 53 passes, 46 no campo adversário, tá? O jogador que dá 46 passes no campo adversário é assim,
é basicamente imparável pela defesa adversária, porque a defesa adversária vai ficar olhando e vai ficar, putz, velho, o que que eu vou fazer pra anular esse cara? É melhor deixar ele jogar, eu vou tentar fechar os companheiros dele aqui. Mas pensa, o jogo tem 90 minutos. Vamos botar que tem, sei lá, 75 de bola rolando. O Atlético teve 60% de posse de bola, ou seja, o Coritiba teve 40% de posse de bola. Foram 15 jogadores do Atlético em campo. E mesmo assim, o Zapelli teve 46 toques na bola. Cara, que maior prova de influência que isso? Num clássico. E desses 46, 3 chances criadas, beleza? Aí contra o Inter, que pra mim foi um jogo abaixo do Bruno Zapelli com bola. 29% de posse de bola. Ou seja, o Atlético não precisou ter tanto a bola, a importância do Zapelli acabou diminuindo. O Zapelli deu 29 passes, foram 18 no campo do adversário, boa média, e somente um passe-chave, uma atuação mais discreta, mas aí a gente fala muito sobre o comportamento da equipe como um todo. A equipe não conseguiu fazer o jogo que o Zapelli se sente confortável. E assim, era um Atlético mudando formação tática. Então, eu senti muita dificuldade do Atlético até pensar no Zapelli sendo esse cara que tira o time da pressão e lança a bola no ponto futuro, sabe? E contra o Foz do Iguaçu, pra mim, uma grande atuação. 63% de posse de bola, 44 passes, 29 passes no campo de adversário, 2 passes-chave. No geral, o Zapelli tem 86,7 de média de passes certos no campo do adversário. É um absurdo. É um absurdo. Então o Zapelli é esse cara que vai ficar tentando encontrar o espaço. É esse detetive. A lupa do Zapelli é que vai fazer o Atlético chegar mais perto possível do gol do Brasão. Então, é aquilo que eu já falei algumas vezes com vocês. Um jogador do Atlético me deu essa dica que eu nunca esqueci. Se tem um jogador do seu time tocando muito na bola, cara, reconheça que esse jogador ele é muito importante para sua equipe. E o Zapelli, ele. Todo mundo sabe dentro do Atlético o quanto o Zapelli é o melhor jogador tecnicamente do time do Atlético. O Atlético ele entra no campeonato para sobreviver. A primeira grande missão do Atlético no campeonato é muito simples, é sobreviver. Já acho que o Zapelli é uma boia muito importante para o Atlético poder respirar quando o Atlético não estiver na sua zona de conforto. Porque eu acho que sem o Zapelli, o Atlético precisando propor o jogo é um Atlético que se afoga. Então o Zapelli é o porto seguro, o Zapelli é o passe diferente, o Zapelli é o mais criativo, o Zapelli é o cara do ritmo. E a gente espera uma grande partida do Zapelli dessa vez contra o Santos, para que ele possa encontrar os espaços e deixar esse Atlético mais confortável num confronto para ganhar confiança de vez nesse início de campeonato brasileiro, que seria algo muito fundamental para a gente conseguir embalar uma sequência de vitórias já no início para tranquilizar o restante da competição. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.